Olá, nesse vídeo a gente vai falar sobre a possibilidade de uma pessoa que possui diabetes conseguir algum benefício do INSS. Prazer, me chamo Fernanda Diniz, sou especialista em Direito Previdenciário, de todos os benefícios do INSS. É um prazer te ter aqui. Bom, para começar a gente tem que falar que independente da doença, eu falo muito isso aqui, independente da doença, o BPC-LOAS é um benefício que pode ser concedido sim. Então a pergunta certa a se fazer não é qual é a doença que dá direito ao BPC-LOAS? E sim, a pergunta certa é quais impedimentos que essa doença traz para você no seu dia a dia. Por que a gente fala isso? No caso da diabetes, como no caso de todas as doenças que a gente tem, na verdade a gente tem dois tipos de BPC, o idoso e o deficiente. Quando a gente fala de deficiente, a pessoa já pensa numa deficiência, ou uma pessoa sem um membro, uma perna, ou uma pessoa que não tem uma visão, e não é por aí. A gente consegue enquadrar várias doenças como deficiência para fins de BPC-LOAS. E por que isso? Porque a lei do INSS, a lei do BPC-LOAS, ela fala que essa deficiência ela é considerada um impedimento de longo prazo, de no mínimo 2 anos. O que seria esse impedimento de longo prazo? Você precisa não só provar que você possui uma doença, porém essa doença ela tem que te trazer limitações e impedimentos. Que impedimentos são esses? Impedimentos físicos, emocionais, sociais, que façam com que você não tenha a mesma condição, os mesmos acessos, os mesmos direitos, ou seja, você precisa provar que você possui barreiras no seu dia a dia perante as pessoas que estão ali próximas a você. Então, quando a gente fala de um direito ao BPC-LOAS, é isso que tem que ser provado. A gente recebe muitos clientes que falam, eu tenho diabetes. Aí apresenta o exame de sangue, apresenta o remédio que toma ali para controle da diabetes e fala, eu tenho direito ao BPC? E a resposta sempre é que os clientes mais odeiam. Depende. A primeira pergunta que a gente faz, o que essa doença te traz de limitação? Então, dependendo da situação, a gente tem que avaliar num todo, né? Então, dependendo da situação, essa pessoa portadora de diabetes, ela já está com uma vista prejudicada, ela está às vezes já com uma ferida no pé, uma ferida no corpo, e isso a pessoa já está com uma diabetes muito avançada. Então, às vezes a gente recebe clientes que é aquela diabetes que é tipo 2, que não é dependente de insulina. Essa pessoa, ela tem uma vida normal, ela não sente nada, ela não tem nenhum efeito colateral, ela toma o seu remédio controlado e não tem nada. Então, assim, se a gente não tem um laudo médico detalhando os sintomas que essa pessoa possui e principalmente o relato desse cliente apontando ali que ela tem limitações no seu dia a dia, essa pessoa não vai conseguir o BPC-LOAS, porque não basta você ter uma doença, você precisa fazer prova dessa doença te traz limitações no seu dia a dia. Então, às vezes ela tem uma diabetes que por conta da idade, já está com uma idade de mais de 60 anos, ela já está com uma saúde prejudicada, ela já está com uma limitação. A diabetes já está começando a evoluir, ela já está começando a ficar com uma vista prejudicada, ela fica tonta, ela começa a ver vultos. São todos esses detalhes, esses relatos que fazem a gente analisar as chances de ganho desse processo ou não. O perito ele vai fazendo várias perguntas e preenchendo ali uma espécie de pontuação. Então, para cada tipo de pergunta, ele faz perguntas do seu espaço físico, das suas possibilidades de locomoção, da sua vida social, do que você pode fazer com independência, sem ajuda de ninguém. Ele faz perguntas de todos os tipos e para cada resposta ele vai trazendo uma pontuação. Então, a depender dessa pontuação, ele atesta que você tem direito ao benefício do BPC-LOAS ou não. Só que é aí que entra a atuação indispensável do advogado. Por quê? A gente identifica muitas vezes no processo do INSS, ele reconhece aquela doença como uma deficiência, ou seja, ele reconhece a deficiência. Só que muitas vezes ele não concede o benefício. Aí você vai me perguntar por que ele faz isso? Porque ele não chega àquela pontuação necessária. E aí a gente tem que avaliar se essa perícia foi feita de forma correta ou se de fato o beneficiário ele tinha direito e o INSS não fez a perícia de forma exata. Então, o que é mais importante nesse momento de você entender? Você tem que ter um laudo médico informando todas as suas condições. Tem uma diabetes e eu quero o BPC, não é assim que funciona. Você tem que ter uma condição de longo prazo, de no mínimo 2 anos, você já ter essa diabetes há pelo menos 2 anos e que ela te traga limitações no seu dia a dia ao ponto de que você não
tenha uma condição ali de vida no seu dia a dia, na sua rotina, igual perante os demais da sociedade, perante os seus pares, né? Uma outra pessoa que não tenha diabetes, ela não tem as limitações que você tem de acesso, aonde você mora, tudo isso interfere. Às vezes uma pessoa que mora na periferia, uma pessoa que mora no lugar mais nobre, ela tem a mesma condição, mas ela não tem as mesmas limitações, ou seja, essa pessoa da periferia, muitas vezes ela consegue o benefício, porque ela é mais limitada, ela tem mais dificuldades. Então, tudo isso define ali o direito ao benefício. Então, não basta a gente fazer só a prova da doença, a gente tem que fazer a prova da deficiência.